Durante sua luxuosa lua de mel nas Maldivas, um milionário se surpreende ao descobrir que a camareira da suíte presidencial não é outra senão sua ex-esposa, visivelmente grávida. O reencontro inesperado, carregado de tensão e segredos do passado, provoca uma reação tão intensa entre os dois que deixa todos ao redor completamente em choque. Olá, espectador! Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O hidroavião pousou suavemente sobre as águas cristalinas do atol de Malé, traçando ondas perfeitas que se espalhavam como seda azul sob o sol dourado do entardecer. Ricardo Almeida observou pela janela oval enquanto ajustava o Rolex de platina em seu pulso esquerdo, um gesto automático que fazia toda vez que se sentia satisfeito com a precisão de seus planos. Aos 45 anos, havia construído um império hoteleiro que se estendia por toda a costa do Pacífico brasileiro. Mas este momento representava algo mais que outra viagem de negócios. Era a culminação de 6 meses de planejamento meticuloso para a lua de mel perfeita. Tudo está saindo exatamente como planejei, murmurou para si mesmo, enquanto calculava mentalmente os horários. A transferência para o resort levaria exatamente 12 minutos. O jantar começaria às 8 em ponto e o champanhe Dom Perignon 2008 estaria servido na temperatura exata de 6 graus centígrados. Cada detalhe havia sido coordenado de seu escritório em São Paulo durante meses, porque Ricardo Almeida não deixava nada ao acaso. Ao seu lado, Valentina dormia com a elegância natural de quem havia passado anos desfilando nas passarelas mais exclusivas da Europa. Seus 29 anos contrastavam sutilmente com a maturidade dele, mas era precisamente essa diferença que havia atraído inicialmente Ricardo. Cabelo loiro platinado, pele bronzeada pelo sol de Fernando de Noronha e um sorriso que havia adornado capas de revistas internacionais. Eles se conheceram em um baile beneficente em Florianópolis, onde ela era a imagem de uma marca de joias suíças, e ele, o anfitrião principal. O namoro durou exatamente 4 meses. Ricardo havia aplicado a mesma estratégia que utilizava em suas aquisições hoteleiras: identificar o objetivo, estudar as necessidades, apresentar uma proposta irresistível e fechar o negócio. Valentina havia aceitado seu pedido de casamento em um jantar privado na varanda do Hotel Almeida, Rio de Janeiro, cercada por 2.000 rosas brancas e sob um céu iluminado por fogos de artifício que ele havia mandado sincronizar com a música de Puccini. Agora, enquanto o hidroavião se aproximava do pier privado do Maldives Crystal Resort, Ricardo sentia aquela familiar sensação de controle absoluto que o tranquilizava. Ele havia escolhido este resort não só por sua exclusividade, mas porque havia estudado cada detalhe de suas instalações durante semanas. A suíte presidencial ocupava uma ilha particular de 200 metros quadrados, conectada ao complexo principal por uma ponte de madeira de teca esculpida à mão. O Oceano Índico se estendia em todas as direções, criando uma sensação de isolamento perfeito do mundo exterior. "Meu amor", sussurrou suavemente no ouvido de Valentina. "Chegamos ao paraíso." Ela abriu os olhos lentamente, revelando aquelas pupilas cor-de-mel que o haviam cativado desde o primeiro encontro. Seu sorriso se abriu gradualmente, enquanto observava a paisagem que se desdobrava diante deles. Vilas sobre palafitas que se adentravam na água turquesa, coqueiros que se balançavam com a brisa tropical e um céu que começava a se tingir de tons rosados e alaranjados. "Ricardo, é absolutamente perfeito", murmurou ela, apertando sua mão com uma ternura que lhe lembrou por que havia decidido se casar tão rapidamente. No fundo de sua mente, uma vozinha sussurrava:
que talvez a velocidade de sua decisão tivesse a ver com algo mais que amor à primeira vista, mas preferia não analisar muito esses pensamentos incômodos. A equipe do resort os recebeu com guirlandas de flores tropicais e taças de champanhe rosé. O gerente geral, um homem elegante de origem francesa, os escoltou pessoalmente até sua vila enquanto explicava cada detalhe com o entusiasmo de quem conhece o valor de um hóspede da importância de Ricardo. A suíte presidencial havia sido preparada de acordo com as especificações exatas que ele havia enviado semanas antes. Pétalos de rosa vermelha espalhados sobre a cama king size. Velas aromáticas de baunilha dispostas estrategicamente e uma seleção de frutas tropicais esculpidas artisticamente. Naquela noite, enquanto jantaram lagosta fresca na varanda particular, sob um céu estrelado que parecia um veludo negro salpicado de diamantes, Ricardo se permitiu um sorriso de satisfação genuína. Pela primeira vez em meses, não pensou em balanços financeiros, em reuniões de diretoria ou nas constantes ligações de seus gerentes regionais. Só existia aquele momento perfeito, construído exatamente como ele havia imaginado. Por nós, brindou Valentina, levantando sua taça enquanto a luz das velas dançava em seus olhos. Pelo nosso futuro perfeito, respondeu ele, sem imaginar que em menos de 12 horas, aquela perfeição cuidadosamente construída se desmoronaria da maneira mais inesperada. A manhã do segundo dia amanheceu com a perfeição tropical que Ricardo havia antecipado. O sol se filtrava pelas cortinas de linho branco, criando padrões dourados sobre o piso de mármore de Carrara da suíte presidencial. Valentina dormia profundamente, sua respiração compassada quase imperceptível entre o suave murmúrio das ondas que chegavam até a varanda particular. Seu cabelo loiro se espalhava sobre o travesseiro de seda como raios de sol aprisionados, e um sorriso sereno adornava seus lábios, provavelmente sonhando com alguma sessão de fotos em alguma praia europeia. Ricardo se levantou silenciosamente, seus movimentos calculados para não perturbar o sono de sua esposa. Às 6h45 da manhã, como todo dia durante os últimos 20 anos, seu relógio biológico funcionava com a precisão de um cronômetro suíço. Dirigiu-se à varanda envolto em um roupão de cachemir italiano, respirando profundamente o ar salgado enquanto observava o oceano que se estendia infinitamente até o horizonte. Aquele era seu momento de reflexão diária, quando planejava mentalmente cada detalhe do dia que começava. Ele havia programado o café da manhã para as 8h30, seguido de uma sessão de mergulho às 10h, almoço na praia às 12h30, massagem de casal às 3h e um jantar romântico ao entardecer no restaurante submarino do resort. Cada atividade havia sido selecionada não só por sua exclusividade, mas porque ele havia pesquisado minuciosamente as avaliações e havia conversado pessoalmente com o coordenador de hóspedes VIP para garantir que tudo transcorresse sem imprevistos. O som discreto da porta de entrada o tirou de seus pensamentos. O serviço de quarto chegava pontualmente como ele havia solicitado. Ricardo caminhou até a porta com passos silenciosos sobre o piso frio, ajustando o roupão enquanto mentalmente repassava o cardápio que havia selecionado. Suco de laranja recém-espremida de laranjas orgânicas, croissants franceses assados naquela madrugada, salmão norueguês, ovos Benedict preparados com molho holandês autêntico e café Blue Mountain jamaicano moído na hora. Abriu a porta com um sorriso cortês, preparado para receber o garçom, mas as palavras de agradecimento congelaram em sua garganta. Diante dele, vestida com o uniforme azul marinho do resort e empurrando um carrinho de serviço prateado, estava a última pessoa que esperava ver em qualquer lugar do mundo, muito menos naquela ilha paradisíaca, a milhares de quilômetros do Brasil. Helena,
murmurou, e seu nome saiu de seus lábios como se fosse uma palavra em uma língua que ele havia esquecido como pronunciar. Helena Pereira levantou o olhar lentamente e Ricardo pôde ver como a cor desvanecia de seu rosto moreno. Seus olhos escuros, que um dia o haviam olhado com adoração incondicional, agora refletiam uma mistura complexa de surpresa, dor e algo parecido com pânico. Ela usava o cabelo negro preso em um coque impecável, conforme exigiam as normas do resort, mas alguns fios rebeldes emolduravam seu rosto de uma maneira que lhe era dolorosamente familiar. "Senhor Almeida", respondeu ela com voz profissional, embora Ricardo notasse o leve tremor que a traía. "Bom dia, estou trazendo o café da manhã que o senhor solicitou." Os 8 meses transcorridos desde seu divórcio se desvaneceram em um instante. Ricardo se viu observando detalhes que conhecia de cor. A pequena cicatriz em sua sobrancelha esquerda, resultado de uma queda de bicicleta durante sua infância em Recife. A maneira como inconscientemente mordia o lábio inferior quando estava nervosa. E especialmente a forma como suas mãos tremiam quase imperceptivelmente enquanto mantinha o controle do carrinho. Mas havia algo mais. Algo que sua mente levou alguns segundos para processar completamente. O uniforme, embora projetado para ser confortável e prático, não conseguia ocultar a curva pronunciada de sua barriga. Helena estava grávida, evidentemente no 2º trimestre, e a constatação atingiu Ricardo como uma onda fria do oceano. "Helena", repetiu, desta vez com uma mistura de confusão e algo parecido com medo. "O que você está fazendo aqui? Como é possível que..." "Trabalho aqui", interrompeu ela, mantendo a compostura profissional, embora seus dedos tivessem ficado brancos de tanto apertar as mãos. "Comecei há 3 meses. Não fazia ideia de que o senhor estaria hospedado no resort." A ironia da situação não lhe escapou a Ricardo. Ele havia escolhido as Maldivas precisamente porque era um destino onde nunca havia estado com Helena durante seus 5 anos de casamento. Eles haviam viajado juntos pela Europa, percorrido a América do Sul, explorado as costas do Pacífico brasileiro, mas as Maldivas haviam permanecido como um destino virgem, sem lembranças que pudessem contaminar sua nova vida com Valentina. "O bebê", começou a dizer, mas Helena o deteve com um olhar que ele conhecia bem. Era a mesma expressão que havia aparecido em seu rosto durante as últimas semanas de seu casamento, quando as discussões haviam se tornado muito dolorosas, e ela havia começado a se proteger emocionalmente. "Não é sua preocupação", disse ela com uma dignidade que o surpreendeu. "Poderia me indicar onde o senhor deseja que eu sirva o café da manhã? Sua esposa deve estar esperando." A menção de Valentina atuou como um lembrete brutal da realidade presente. Ricardo se voltou instintivamente para o quarto, onde sua nova esposa continuava dormindo, alheia ao terremoto emocional que acabara de sacudir os alicerces de sua lua de mel perfeitamente planejada. "Na varanda", murmurou, abrindo passagem para Helena entrar com o carrinho. Enquanto ela começava a dispor meticulosamente cada elemento do café da manhã sobre a mesa de cristal da varanda, Ricardo não conseguiu evitar observar como ela se movia. Havia uma graça natural em seus gestos que a gravidez havia suavizado, mas não eliminado. Era a mesma mulher que ele havia conhecido há 8 anos em uma conferência sobre turismo sustentável em Belo Horizonte, quando ela era professora de desenvolvimento social na Universidade de Brasília, e ele buscava maneiras de melhorar a imagem pública de seus hotéis. Helena tentou de novo, abaixando a voz até transformá-la em um sussurro. "Precisamos conversar." "Isso é impossível", completou ela a frase, colocando a última xícara de café em seu lugar exato. "Eu sei, mas a vida às vezes nos apresenta situações impossíveis, não acha?" Havia algo em seu tom, uma mistura de resignação e força, que lhe lembrou
porque ele havia se apaixonado por ela em primeiro lugar. Helena nunca havia sido uma mulher que se deixasse intimidar pelas circunstâncias, embora estas parecessem avassaladoras. O som de passos descalços sobre o mármore os alertou de que Valentina se aproximava. Helena endireitou as costas, transformando-se instantaneamente na funcionária do resort profissional e discreta. "Meu amor", chegou a voz sonolenta de Valentina da porta da varanda. "Com quem você está falando?" Helena manteve o olhar fixo no carrinho enquanto terminava de arrumar as guardanapos de linho. Ricardo sentiu como se estivesse parado na beira de um precipício, sabendo que qualquer palavra poderia desencadear uma avalanche de consequências imprevisíveis. "É o serviço de quarto", respondeu, surpreso com o quão normal sua voz soou. "Já terminaram." Helena fez uma reverência quase imperceptível, o gesto formal que ela havia aprendido durante seu treinamento no resort. "Que tenha um excelente dia", disse, dirigindo-se tanto a Ricardo quanto a Valentina, embora evitasse cuidadosamente o contato visual direto com qualquer um dos dois. Enquanto empurrava o carrinho vazio em direção à porta, Ricardo notou que ela caminhava com a mesma determinação que havia caracterizado cada decisão importante de suas vidas juntos. Era evidente que Helena havia construído uma nova existência para si mesma, e que aquela interseção inesperada de seus mundos era tão perturbadora para ela quanto o era para ele. A porta se fechou suavemente, deixando Ricardo parado na varanda enquanto Valentina se aproximava para abraçá-lo por trás. Mas sua mente já não estava nas Maldivas. Mas 8 meses atrás, nos últimos dias de um casamento que ele havia acreditado superado para sempre. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera estranhamente silenciosa. Valentina, envolvida em um pareô de seda turquesa que complementava perfeitamente o azul do oceano, comentava animadamente sobre os planos do dia enquanto degustava os morangos frescos. Suas palavras flutuavam ao redor de Ricardo como sons distantes, enquanto sua mente permanecia ancorada nos olhos escuros de Helena e na curva reveladora de sua barriga. "Você está me ouvindo, meu amor?" A voz de Valentina atravessou seus pensamentos como um sino cristalino. "Eu estava perguntando se você prefere o mergulho no Recife Norte ou Sul." Ricardo piscou, obrigando-se a voltar ao presente. "O Recife Sul", respondeu automaticamente, lembrando que havia pesquisado que aquela zona tinha melhor visibilidade e menos correntezas. "Li que é mais seguro para iniciantes." Valentina riu, um som musical que um dia o havia encantado. "Eu não sou iniciante, Ricardo. Tirei minha certificação PADI na Tailândia ano passado. Você não se lembra?" Claro que ele não se lembrava. Durante seu namoro, ele havia estado tão concentrado em conquistá-la que havia prestado pouca atenção real aos detalhes de sua vida passada. Agora, ele percebia quantas coisas ele realmente não sabia sobre a mulher com quem se havia casado apenas uma semana antes. "Você tem razão", admitiu, forçando um sorriso. "O Recife Norte, então." Enquanto Valentina se dirigia ao banheiro para se preparar para o mergulho, Ricardo ficou sozinho na varanda, observando as águas cristalinas que se estendiam até o horizonte. Pela primeira vez, desde que ele havia começado a planejar esta lua de mel, ele se sentia completamente fora de controle. O aparecimento de Helena havia desestabilizado todo o seu mundo cuidadosamente ordenado. 6 meses antes, quando ele havia assinado os papéis do divórcio no escritório de seu advogado em São Paulo, ele havia acreditado que estava fechando definitivamente aquele capítulo de sua vida. Helena havia aceitado um acordo financeiro generoso, mas não excessivo, havia devolvido o anel de noivado sem drama e havia saído de seu escritório com a mesma dignidade silenciosa que ele acabara de presenciar naquela manhã. Nunca se havia perguntado o que havia sido dela depois. Seu orgulho ferido e sua necessidade de seguir em frente
o haviam levado a evitar deliberadamente qualquer informação sobre seu paradeiro. Ele havia instruído suas assistentes para que não lhe mencionassem nada relacionado a Helena. Havia mudado seus restaurantes favoritos, onde eles poderiam se encontrar. Até havia vendido a casa de Angra dos Reis, onde eles haviam passado tantos fins de semana juntos. Agora, a realidade o atingia com força brutal. Helena estava grávida durante o divórcio e não lhe havia dito. O bebê era dele, não havia dúvida. Os tempos coincidiam perfeitamente com os últimos meses de seu casamento, quando suas brigas constantes haviam sido interrompidas ocasionalmente por reconciliações apaixonadas que nenhum dos dois havia querido admitir. O telefone via satélite do resort tocou na mesa da varanda, interrompendo seus pensamentos. Era Luiz, seu sócio e diretor de operações em São Paulo. Ricardo, preciso falar com você urgentemente. A voz de Luiz soava tensa mesmo através da conexão via satélite. Estamos com problemas com o projeto de Arraial do Cabo. Os investidores estão pedindo garantias adicionais. Que tipo de garantias? Ricardo sentiu como seu instinto empresarial se ativava automaticamente. Eles querem que você coloque como garantia os hotéis de Fortaleza. É mais sério do que pensávamos. Ricardo fechou os olhos, sentindo como a pressão familiar dos negócios se combinava com o caos emocional da manhã. Ele havia deixado o Brasil acreditando que tudo estava sob controle, que Luiz poderia lidar com qualquer situação durante sua ausência de 2 semanas. Teremos que discutir isso quando eu voltar, disse finalmente. Não posso tomar decisões dessa magnitude daqui. Ricardo, você não pode esperar 2 semanas. A reunião é na sexta-feira. Isso era em 5 dias. Ricardo sentiu como as paredes de sua perfeita bolha paradisíaca começavam a se fechar ao seu redor. Pela primeira vez em anos, múltiplos aspectos de sua vida estavam simultaneamente fora de seu controle. Depois de terminar a ligação, permaneceu sentado em silêncio, observando como uma gaivota mergulhava elegantemente na água para capturar um peixe. Havia algo naquela imagem que lhe lembrava Helena. A determinação silenciosa, a graça sob pressão, a capacidade de se adaptar às circunstâncias adversas. Durante os 5 anos de seu casamento, Helena havia sido sua âncora emocional. Enquanto ele construía seu império hoteleiro com uma ambição que frequentemente beirava a obsessão, ela havia mantido sua própria carreira como professora universitária, havia insistido em manter uma vida social independente e havia sido a única pessoa capaz de questionar suas decisões sem se intimidar por seu temperamento. Ele a havia conhecido quando ela dirigia um seminário sobre turismo responsável, criticando abertamente as práticas de desenvolvimento hoteleiro que ignoravam o impacto social nas comunidades locais. Em vez de se ofender, Ricardo havia ficado fascinado por sua inteligência e sua paixão. Helena não era apenas bonita, era substancial. Agora, vendo-a trabalhar como funcionária de serviço em um resort de luxo, ele se perguntava o que havia dado tão terrivelmente errado entre eles, que ela havia preferido começar uma nova vida em completa solidão antes de pedir sua ajuda. Pronto para nossa aventura submarina, Valentina apareceu na varanda, espetacular em um biquíni dourado que complementava seu bronzeado perfeito. Ela carregava o equipamento de mergulho como se fosse uma modelo posando para uma revista de esportes aquáticos. Ricardo se levantou, guardando seus pensamentos turbulentos para um momento mais privado. Completamente pronto, mentiu, sabendo que nada em sua vida se sentia pronto ou controlado naquele momento. Sob as águas cristalinas do Recife Norte, Ricardo seguiu Valentina, enquanto ela se deslizava entre os corais, com uma graça que revelava sua experiência anterior. Os peixes tropicais criavam um caleidoscópio de cores ao redor deles, mas sua mente permanecia na superfície, ancorada em pensamentos que ele não conseguia afugentar nem mesmo naquele mundo submarino silencioso.
Através de sua máscara, ele observou como Valentina se comunicava com ele por meio de sinais perfeitos, indicando diferentes espécies de peixes e formações coralinas. Era evidente que ela havia mergulhado muito mais do que havia admitido, e Ricardo se perguntou que outras coisas ele não sabia sobre sua nova esposa. Quando emergiram depois de 40 minutos, Valentina estava radiante de emoção. Foi incrível. Você viu aquelas arraias tão perto de nós? Seus olhos brilhavam com uma alegria genuína que Ricardo não havia visto desde que sua lua de mel havia começado. Extraordinário, concordou ele, enquanto tirava o equipamento de mergulho na plataforma do barco. Você é uma mergulhadora muito habilidosa. Passei 2 verões trabalhando como instrutora em Ilha Grande, confessou Valentina, secando o cabelo com uma toalha, antes de me dedicar completamente ao modelagem. Esta informação o surpreendeu. Durante seu namoro, Valentina havia mencionado trabalhos de modelo na Europa e algumas campanhas publicitárias, mas nunca havia falado em trabalhar como instrutora de mergulho. Ricardo percebeu que havia assumido muitas coisas sobre ela com base unicamente em sua aparência e sua profissão atual. Enquanto voltavam para o resort, Valentina começou a falar sobre seus planos para o resto do dia. Queria explorar o spa, experimentar o restaurante japonês e talvez tirar algumas fotos para sua conta no Instagram. Seus planos eram espontâneos e flexíveis, tudo ao contrário da agenda rígida que Ricardo havia preparado. Poderíamos cancelar a massagem de casal, sugeriu ela. Prefiro relaxar na praia e ler um pouco. Já está agendado, respondeu Ricardo automaticamente. O terapeuta principal do spa foi reservado especificamente para nós. Valentina o olhou com uma expressão que ele não soube interpretar completamente. Não poderíamos ser um pouco mais espontâneos? Estamos em nossa lua de mel, não em uma reunião de negócios. A crítica sutil o incomodou mais do que ele quisera admitir. Durante anos, ele havia vivido de acordo com horários precisos e planos detalhados. Era a maneira como ele havia construído seu sucesso empresarial, e ele havia assumido naturalmente que Valentina apreciaria o mesmo nível de organização em sua vida pessoal. Ao chegar ao resort, eles se dirigiram a seus respectivos vestiários para se trocar. Enquanto Ricardo tomava banho, não pôde evitar pensar nas diferenças entre Valentina e Helena. Sua ex-esposa sempre havia respeitado sua necessidade de planejamento, mas também havia sabido quando desafiá-lo a ser mais flexível. Helena entendia o equilíbrio entre estrutura e espontaneidade de uma maneira que agora ele percebia ter dado como certa. No saguão do resort, enquanto esperava por Valentina, Ricardo viu Helena limpando as mesas do restaurante da praia. Ela se movia eficientemente entre as mesas, mas ele notou que ela parava ocasionalmente para descansar, uma mão apoiada discretamente em suas costas. A gravidez claramente lhe causava desconforto físico, mas ela mantinha seu profissionalismo sem reclamar. Um impulso inexplicável o levou a se aproximar dela. Helena, disse suavemente quando esteve perto o suficiente. Ela se endireitou imediatamente, sua postura ficando formal. Senhor Almeida, posso ajudá-lo em algo? Quando o bebê vai nascer? Perguntou diretamente sem rodeios. Helena olhou rapidamente ao redor, certificando-se de que nenhum outro funcionário ou hóspede pudesse ouvir sua conversa. Em 2 meses, respondeu em voz baixa. Helena, esse bebê é meu. Não era uma pergunta. Ela manteve o contato visual pela primeira vez desde aquela manhã. Sim, admitiu simplesmente, mas isso não muda nada. Tomei a decisão de não envolvê-lo durante o divórcio, e essa decisão continua válida. Por quê? A pergunta saiu com mais emoção do que ele havia pretendido mostrar. Porque você construiu muros tão altos em torno do seu coração
que mesmo quando estávamos casados, muitas vezes me senti como uma estranha tentando alcançá-lo, respondeu Helena com uma honestidade que o desarmou completamente. Antes que Ricardo pudesse responder, ele viu Valentina se aproximando da piscina, linda, em um vestido branco que flutuava com a brisa marinha. Helena seguiu seu olhar e se afastou imediatamente, retornando ao seu trabalho como se a conversa nunca tivesse acontecido. "Com quem você estava falando?" perguntou Valentina quando chegou ao seu lado. "Com o pessoal do restaurante", respondeu Ricardo, surpreso com o quão fácil era mentir. Estava perguntando sobre as especialidades para o jantar. Enquanto caminhavam para o spa, Ricardo percebeu que em menos de 24 horas, seu casamento perfeito havia começado a revelar rachaduras que ele não havia visto antes. O spa do resort era um oásis de tranquilidade, construído sobre palafitas de bambu que se estendiam até uma lagoa particular. Óleos essenciais de lavanda e eucalipto flutuavam no ar, misturando-se com o som suave das ondas que lambiam os pilares de madeira abaixo deles. Ricardo e Valentina estavam em mesas de massagem adjacentes, separados apenas por uma cortina de seda translúcida que permitia vislumbrar silhuetas sem revelar detalhes. "Relaxe completamente, senhor", murmurou a massagista, uma mulher mais velha de origem tailandesa, cujas mãos experientes trabalhavam a tensão acumulada em seus ombros. "Seu corpo está muito tenso." Ricardo tentou seguir a instrução, mas sua mente não parava de reproduzir a conversa com Helena. As palavras dela ressoavam como ecos em sua cabeça. Muros tão altos em torno do seu coração. Será que era verdade? Durante seu casamento com Helena, ele havia acreditado que lhe dava tudo o que uma mulher poderia desejar: segurança financeira, status social, viagens exóticas, uma vida de luxo que a maioria só podia sonhar. "Meu amor, você está duro como pedra", comentou Valentina da mesa ao lado, sua voz flutuando preguiçosamente através da cortina. "Está pensando no trabalho?" "Um pouco", admitiu Ricardo, grato por ter uma desculpa parcialmente verdadeira. "Você prometeu que deixaria tudo isso no Brasil durante nossa lua de mel", lembrou Valentina, com um tom levemente reclamante. "Quero que você esteja completamente presente comigo." A ironia de seu pedido não lhe escapou a Ricardo. Valentina pedia sua presença completa enquanto ele lutava com o ressurgimento de sentimentos que ele havia acreditado enterrados para sempre. Ele se perguntou se ela havia notado algo diferente em seu comportamento desde aquela manhã. Depois da massagem, enquanto se vestiam em vestiários separados, Ricardo ouviu Valentina falando ao telefone. Sua voz, normalmente musical, havia adquirido um tom mais calculista que ele não havia escutado antes. "Claro que tudo está indo conforme o planejado", dizia em voz baixa. "Ele está completamente apaixonado. A lua de mel é perfeita. Sim, mãe, já falamos em começar a planejar a família imediatamente após a viagem." Ricardo ficou imóvel, com a camisa pela metade abotoada. Planejar a família? Aquela conversa nunca havia acontecido entre eles. Durante seu namoro, eles haviam mencionado vagamente a possibilidade de ter filhos no futuro, mas nunca haviam estabelecido nenhum cronograma específico. "Não, ele não suspeita de nada sobre o investigador", continuou Valentina. "As informações que conseguimos sobre suas finanças estavam corretas. Os hotéis estão avaliados exatamente como pensávamos." O investigador. Ricardo sentiu como se tivesse recebido um golpe físico. Valentina havia mandado investigar suas finanças antes do casamento. A revelação o deixou atordoado, não pela ação em si. Muitas pessoas em sua posição social faziam verificações antes de se comprometer seriamente, mas pela frieza calculista que implicava. Quando saíram dos vestiários, Valentina estava radiante novamente, toda sorrisos e carícias espontâneas. "Você está se sentindo melhor, meu amor? Você parecia muito tenso." "Muito melhor",
mentiu Ricardo, observando-a com novos olhos. Quanto do que ele conhecia sobre Valentina era real e quanto era uma performance cuidadosamente orquestrada. Enquanto caminhavam pela trilha de madeira que conectava o spa ao prédio principal, Ricardo notou Helena organizando toalhas em uma cabana de praia próxima. Seus movimentos eram lentos e deliberados, claramente se adaptando às limitações de sua gravidez avançada. Não é terrível que contratem mulheres grávidas para trabalhos tão físicos? Comentou Valentina, seguindo seu olhar. No Brasil, isso seria completamente inaceitável. Havia algo em seu tom que soava mais como crítica social do que como genuína preocupação. Ricardo se perguntou se Valentina havia notado seus olhares para Helena naquela manhã. Talvez ela precise do trabalho, respondeu ele cuidadosamente. Ah, por favor. Valentina riu com um som que agora lhe parecia menos encantador do que antes. As mulheres sempre têm opções. Se ela está nessa situação, provavelmente foi por decisões ruins. A crueldade casual de seu comentário o surpreendeu. Durante o namoro, Valentina havia demonstrado interesse em causas beneficentes e falado sobre a importância de ajudar mulheres em situações vulneráveis. Agora, ele se perguntava se aquilo também fazia parte de uma imagem cuidadosamente construída. Naquela noite, durante o jantar no restaurante subaquático do resort, cercados por janelas que ofereciam vistas aos peixes tropicais, iluminados por luzes submersas, Ricardo observou sua esposa com uma atenção renovada. Cada gesto, cada sorriso, cada comentário parecia uma peça de um quebra-cabeça que ele estava começando a montar, e a imagem que emergia era muito diferente da mulher de quem ele acreditava ter se apaixonado. Pela nossa nova vida juntos, brindou Valentina, erguendo sua taça de champanhe com um sorriso perfeito. Para que nos conheçamos de verdade, respondeu Ricardo. E pela primeira vez, desde que a conhecera, viu um brilho de incerteza cruzar brevemente seus olhos antes que o sorriso voltasse, mais brilhante do que nunca. Às 5 da madrugada do quarto dia, o telefone via satélite despertou Ricardo com seu som estridente. Valentina se remexeu na cama, murmurando reclamações incoerentes, enquanto ele se dirigia à varanda para atender a chamada. A linha do horizonte começava a se tingir de rosa, prenunciando outro amanhecer perfeito no paraíso. Ricardo, isso é uma crise total. A voz de Luiz soava alterada, com aquela tensão que só aparecia quando os problemas superavam sua capacidade de controle. Os investidores de Hong Kong se retiraram ontem à noite, sem aviso prévio. Ricardo sentiu seu estômago se contrair. O projeto de Praia do Forte, na Bahia, representava a expansão mais ambiciosa de sua carreira, um complexo de luxo que estabeleceria sua marca no mercado internacional. Os investidores asiáticos haviam comprometido 60 milhões de dólares, dinheiro que já havia sido parcialmente comprometido em aquisições de terreno e licenças governamentais. Eles deram alguma razão? Perguntou, sua mente empresarial ativando-se automaticamente apesar do choque. Disseram que há incertezas políticas no Brasil, mas investiguei um pouco e descobri que estão investindo em um projeto similar em Punta del Este. Eles nos abandonaram por causa da concorrência. Ricardo fechou os olhos, calculando mentalmente as implicações. Sem o capital asiático, teria que buscar financiamento alternativo ou usar seus próprios recursos, o que significaria hipotecar propriedades que ele havia jurado manter livres de dívidas. Tem mais, continuou Luiz. O empreiteiro principal está ameaçando nos processar se não o pagarmos os adiantamentos devidos pelos primeiros trabalhos. Aparentemente, ele esperava receber o primeiro desembolso dos asiáticos esta semana. Quanto precisamos imediatamente? 12 milhões para manter o projeto funcionando até encontrarmos novos investidores.
Se não os conseguirmos em 2 semanas, teremos que cancelar tudo e enfrentar as penalidades contratuais. Ricardo sentou-se pesadamente em uma das poltronas da varanda, observando como as primeiras gaivotas do dia começavam a voar sobre a água cristalina. Em menos de 1 semana, 2 aspectos fundamentais de sua vida haviam se desmoronado simultaneamente. Seu casamento revelava rachaduras profundas e seu império empresarial enfrentava a primeira crise real em anos. Preciso voltar, disse finalmente. Vai cortar a lua de mel? Ricardo, você mal completou 4 dias. Negócios são mais importantes que férias, respondeu automaticamente, repetindo uma frase que havia usado inúmeras vezes durante seu casamento com Helena. A ironia de usar as mesmas palavras que haviam contribuído para o fracasso de seu primeiro casamento não lhe escapou. Depois de terminar a chamada, permaneceu na varanda observando o amanhecer. Ao longe, podia ver os funcionários do resort começando seus trabalhos matutinos. Ele se perguntou se Helena já havia começado seu turno, se já estava preparando quartos ou servindo café da manhã a outros hóspedes afortunados. Problemas sérios? Valentina apareceu na varanda, envolvida em um roupão de seda branca, seus cabelos loiros despenteados de maneira que a deixava vulneravelmente bela. Temos que voltar para o Brasil, anunciou Ricardo. Há uma crise em um dos meus projetos principais. A reação de Valentina o surpreendeu. Em vez de mostrar decepção ou raiva, seus olhos brilharam com algo parecido com interesse calculista. Que tipo de crise? Perguntou, sentando-se ao seu lado com uma atenção que lhe pareceu estranhamente intensa. Ricardo explicou brevemente a situação, observando como ela processava cada detalhe. Quando terminou, Valentina permaneceu em silêncio por vários minutos, claramente pensando. Minha família tem conexões em Hong Kong, disse finalmente. Meu primo Roberto gerencia investimentos asiáticos a partir de Singapura. Poderíamos falar com ele. Era a primeira vez que Valentina oferecia ajuda concreta com seus negócios, e Ricardo sentiu uma mistura de gratidão e surpresa. Talvez ele tivesse julgado mal suas motivações, com base em fragmentos de conversas e percepções parciais. Isso seria incrivelmente útil, admitiu. Claro, meu amor, Valentina sorriu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Somos sócios em tudo agora. Seus problemas são meus problemas. Enquanto organizavam apressadamente sua partida, Ricardo não pôde deixar de pensar em Helena. Ele havia passado 4 dias no mesmo resort, sem conseguir conversar realmente com ela sobre o bebê, sobre sua situação, sobre o futuro que os conectaria para sempre, independentemente de seus casamentos ou divórcios. Naquela tarde, enquanto esperavam o hidroavião que os levaria de volta a Malé, ele viu Helena limpando a piscina infinita que dava para o oceano. Ele se aproximou dela uma última vez. Helena, disse suavemente, estou indo embora, mas isso não termina aqui. Ela se incorporou lentamente, apoiando uma mão nas costas. Para mim, sim, respondeu com uma firmeza que não admitia discussão. Você tem sua nova vida e eu estou construindo a minha. Esse bebê muda tudo. Não! Helena olhou diretamente em seus olhos. Esse bebê é meu. Você tomou sua decisão quando escolheu se divorciar, sem perguntar por que eu realmente me afastei de você. Antes que Ricardo pudesse responder, o som do hidroavião se aproximando interrompeu a conversa. Helena voltou ao trabalho e ele se dirigiu à sua nova esposa, aos problemas financeiros que o esperavam no Brasil e a um futuro que já não se sentia tão cuidadosamente controlado como antes. O jatinho particular aterrissou no aeroporto de São Paulo sob um céu cinzento que contrastava brutalmente com os azuis infinitos das Maldivas. Ricardo observou pela janela como a metrópole se estendia até o horizonte,
uma massa de concreto e poluição que de repente lhe pareceu sufocante depois de dias respirando o ar marinho puro. "Bem-vindos à casa", murmurou Valentina, mas havia algo em seu tom que sugeria que São Paulo lhe era mais familiar do que ela havia admitido anteriormente. Luiz os esperava no terminal privado, seu rosto refletindo a gravidade da situação financeira. Ele havia perdido peso desde a partida de Ricardo, e suas olheiras evidenciavam noites sem dormir, lidando com crises que se multiplicavam como uma hidra. "A situação piorou", informou Luiz, enquanto se dirigiam para a limusine. "O empreiteiro de Praia do Forte já iniciou procedimentos legais. Além disso, há rumores no mercado de que estamos com problemas, e 2 bancos nos pediram para renegociar os termos de créditos existentes." Ricardo sentiu como a pressão familiar do mundo empresarial se assentava novamente sobre seus ombros como um manto pesado. Durante 4 dias, ele havia experimentado algo parecido com a liberdade, mas agora o peso das responsabilidades o esmagava com renovada intensidade. "E os investidores alternativos?", perguntou enquanto Valentina ouvia atentamente cada palavra da conversa. "Tenho 3 reuniões marcadas para amanhã, mas todos estão pedindo garantias que basicamente significariam hipotecar metade de suas propriedades pessoais." Na limusine, Valentina se aproximou mais de Ricardo, tomando sua mão com um gesto que parecia genuinamente reconfortante. "Meu primo Roberto pode estar aqui depois de amanhã", ofereceu. Ele gerencia um fundo de investimento especializado em turismo latino-americano. Luiz olhou para Valentina com interesse renovado. "Que tipo de quantias eles gerenciam?" "Entre 50 e 200 milhões por projeto", respondeu ela com uma precisão que surpreendeu Ricardo. "Mas eles são muito seletivos. Só investem em empresas com histórico comprovado e garantias sólidas." O trajeto até a mansão de Ricardo em São Conrado transcorreu em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram, Ricardo notou imediatamente que algo havia mudado em sua casa. Os jardins, normalmente impecáveis, mostravam sinais de negligência e alguns dos funcionários domésticos estavam faltando. "Tive que reduzir o pessoal temporariamente", explicou Luiz, "até que a situação se estabilize." Naquela noite, em seu escritório particular, Ricardo revisou montanhas de documentos financeiros, enquanto Valentina organizava um jantar com seus pais para o dia seguinte. Ela havia insistido que era importante que Ricardo conhecesse melhor a família, especialmente considerando as possíveis conexões de negócios. "É perfeito", havia dito. "Combinaremos os negócios com o pessoal." Enquanto trabalhava até altas horas, Ricardo não pôde deixar de lembrar das noites similares durante seu casamento com Helena. Ela costumava trazer café para ele e ficar ao seu lado, lendo ou corrigindo provas universitárias, compartilhando o silêncio, sem interromper sua concentração. Sua presença havia sido reconfortante, sem ser intrusiva. Valentina, em contrapartida, havia se retirado cedo, mencionando que precisava descansar para estar perfeita para o jantar familiar do dia seguinte. Às 2 da madrugada, quando finalmente fechou os arquivos, Ricardo se dirigiu ao quarto principal. Valentina dormia profundamente, bela mesmo em sonhos, mas pela primeira vez desde que a conhecia, sua beleza não conseguiu acalmar a inquietação que crescia em seu interior. No silêncio da noite carioca, seus pensamentos voaram inevitavelmente para uma ilha tropical, onde uma mulher grávida trabalhava longas horas para construir uma nova vida, carregando em seu ventre um filho que mudaria tudo sem que ele tivesse controle algum sobre o futuro. O jantar no clube de engenharia se desenvolveu com a elegância forçada, típica dos encontros onde os negócios se disfarçam de socialização familiar. Os pais de Valentina, Eduardo e Carmen Mendonça haviam chegado acompanhados de Roberto, o primo investidor, um homem de 50 anos com a pulcritude calculada de quem maneja dinheiro alheio profissionalmente.
Ricardo, acompanho sua carreira empresarial há anos, comentou Eduardo Mendonça, enquanto cortava metodicamente seu filé Wellington. Sua visão do turismo de luxo no Brasil é exatamente o que o país precisa para competir internacionalmente. Havia algo no tom de Eduardo que sugeria um conhecimento mais profundo dos negócios de Ricardo do que seria normal no pai de uma noiva. Durante a conversa, eles haviam demonstrado conhecer detalhes específicos sobre suas propriedades, suas margens de lucro, até mesmo suas estratégias de expansão futuras. A crise atual é temporária, afirmou Roberto, limpando seus óculos com um gesto que parecia calculado para criar dramatismo. Os investidores asiáticos são notoriamente voláteis, mas tenho contatos em fundos europeus que estão buscando exatamente esse tipo de oportunidade. Que tipo de termos eles manejam? Perguntou Ricardo, sentindo simultaneamente esperança e cautela. Competitivos, respondeu Roberto vagamente. Mas exigiriam participação no conselho administrativo. Nada invasivo, apenas representação proporcional ao investimento. Carmen Mendonça, que havia permanecido relativamente silenciosa durante o jantar, finalmente falou. Roberto, conte a Ricardo sobre o projeto governamental. Os olhos de Roberto brilharam com um brilho que Ricardo achou inquietante. O governo está lançando uma iniciativa de desenvolvimento turístico sustentável. Subsídios enormes para empresas que cumpram certos critérios ambientais e sociais. Que tipo de subsídios? Perguntou Ricardo. Até 40% do investimento inicial, respondeu Eduardo. Mas exige conexões políticas específicas para navegar o processo de solicitação. Valentina, que havia estado ouvindo atentamente, se inclinou para Ricardo. Minha família tem essas conexões, meu amor. Papai trabalhou no Ministério do Turismo no governo passado. Ricardo começou a perceber o panorama completo. A família de Valentina não só tinha dinheiro, tinha influência política e acesso a informações privilegiadas. Seu casamento repentino começava a parecer menos romântico e mais estratégico. Claro, continuou Eduardo, esse tipo de parceria exige confiança mútua absoluta, família. A palavra família ressoou no ar como uma convocação e um aviso simultaneamente. Ricardo entendeu que não estavam apenas oferecendo ajuda financeira. Estavam propondo uma fusão de interesses que o atrelaria permanentemente às operações deles. É uma oportunidade incrível, murmurou, ganhando tempo para processar as implicações. A única condição, acrescentou Roberto casualmente, é que precisaríamos nos mover rapidamente. Os fundos europeus estão avaliando outros projetos em Punta del Este e no Panamá. Naquela noite, de volta à sua mansão, Ricardo se deparou com uma decisão que sabia mudaria fundamentalmente a natureza de sua empresa. Valentina havia se mostrado inusualmente afetuosa durante o trajeto para casa, celebrando o sucesso do jantar e falando emocionadamente sobre o futuro brilhante que os esperava. Enquanto ela se preparava para dormir, Ricardo permaneceu em seu escritório, observando através da janela as luzes da cidade. Pela primeira vez desde que havia construído seu império, ele se sentiu como se estivesse perdendo o controle não por forças externas, mas por decisões que ele mesmo havia tomado. No silêncio da noite, ele se perguntou se Helena teria visto esses sinais de alerta que ele havia ignorado, cegado pela beleza e pelo charme superficial de Valentina. Sua ex-esposa sempre tivera uma intuição aguçada para detectar as motivações ocultas das pessoas, uma habilidade que ele havia subestimado durante seu casamento. 2 semanas depois do retorno das Maldivas, Ricardo se encontrava em Cancún, revisando as operações do Hotel Santa Maria Riviera Maya, sua propriedade mais rentável. A crise financeira o havia obrigado a avaliar pessoalmente cada aspecto de seus negócios, buscando áreas onde pudesse otimizar custos sem comprometer a qualidade que havia construído sua reputação.
Era quinta-feira à tarde, quando decidiu caminhar até o restaurante A Sereia, o pequeno restaurante à beira-mar, onde sempre almoçava quando visitava Cancún. Durante 15 anos, havia sido seu refúgio pessoal naquela cidade, um lugar onde podia se afastar do luxo sufocante de seus hotéis e desfrutar de frutos do mar autênticos em um ambiente simples. O restaurante mantinha a mesma decoração rústica de sempre. Mesas de madeira desgastada, redes de pesca penduradas nas paredes e o som constante das ondas batendo na praia. Ricardo pediu seu prato habitual, ceviche de polvo e cerveja Corona, e sentou-se em sua mesa preferida, a que dava diretamente para o Caribe. Ele estava revisando relatórios financeiros em seu iPad quando uma voz familiar o fez levantar o olhar. Ricardo. Helena estava parada ao lado de sua mesa, vestida com um vestido de algodão azul claro que acentuava sua gravidez avançada. Seus cabelos negros caíam soltos sobre os ombros e, embora parecesse cansada, havia uma serenidade em seu rosto que ele não havia visto nas Maldivas. Helena! Ele se levantou imediatamente surpreso pela intensidade de sua alegria ao vê-la. O que você está fazendo em Cancún? Minha mãe mora aqui agora, explicou, colocando uma mão protetora sobre seu ventre. Ela se mudou depois do divórcio para ficar mais perto da minha irmã. Ela está doente e eu vim cuidar dela por algumas semanas. Como ela está? Perguntou Ricardo, referindo-se tanto à mãe quanto à gravidez. Ela está melhorando lentamente. O bebê está bem. Helena olhou ao redor do restaurante com nostalgia. Você ainda vem aqui toda vez que está em Cancún? Alguns hábitos nunca mudam, admitiu Ricardo. Você gostaria de sentar? Só se tiver tempo. Helena hesitou por um momento, mas finalmente aceitou. Sentou-se cuidadosamente, claramente desconfortável com o peso da gravidez. Quando você saiu das Maldivas? Perguntou ela. No quarto dia. Problemas de negócios. Ricardo percebeu que estava repetindo o mesmo padrão que havia destruído seu casamento. Helena, sobre o bebê... Ricardo, não. Ela o interrompeu suavemente. Já falamos sobre isso. Não, não falamos. Você estabeleceu limites, mas eu nunca tive a oportunidade de explicar por que realmente nos divorciamos. Helena olhou para ele com aqueles olhos escuros que ele conhecia tão bem. Nos divorciamos porque você construiu muros tão altos que mesmo quando estávamos na mesma cama, eu me sentia sozinha. Você estava certa sobre os muros, admitiu Ricardo. Mas eles estavam lá porque eu tinha medo. Medo do quê? De não ser suficiente para você. De que um dia você percebesse que merecia algo melhor que um homem obcecado por controle e sucesso. Helena permaneceu em silêncio por vários minutos, observando as gaivotas que mergulhavam na água em busca de peixes. Como está sua nova esposa? Perguntou finalmente. Linda, perfeita, exatamente o que eu pensei que queria. Ricardo fez uma pausa. E completamente errada para mim. Ricardo, Helena, esses 2 meses foram os mais confusos da minha vida. Pensei que havia encontrado a felicidade perfeita, mas a cada dia descubro algo novo sobre Valentina que me faz questionar tudo. Helena se levantou para ir embora. Não posso ouvir isso. Você é casado, eu estou grávida e tentando reconstruir minha vida. Não podemos... Espera. Ricardo tomou suavemente sua mão. Só me diga uma coisa. Você alguma vez me amou de verdade? Ou apenas amou a ideia da vida que eu podia te oferecer? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu te amei tanto que quase me perdi a mim mesma tentando ser a esposa perfeita que eu pensei que você queria. Essas palavras atingiram Ricardo como uma revelação. Durante 5 anos, ambos haviam estado representando papéis em vez de serem eles mesmos. Ricardo retornou a São Paulo naquela mesma noite, mas sua mente permaneceu na varanda de A Sereia, revivendo cada palavra de sua conversa com Helena. O voo de 2 horas se sentiu interminável,
cheio de reflexões sobre decisões que ele havia tomado e caminhos que ele havia escolhido sem verdadeira introspecção. Valentina o esperava em casa com um sorriso radiante e notícias aparentemente excelentes. Roberto havia conseguido uma reunião com os investidores europeus para a segunda-feira seguinte, e os termos preliminares pareciam favoráveis. Ele havia organizado um jantar de comemoração para o fim de semana, convidando personalidades influentes do setor turístico e político. "Meu amor, você parece distante", comentou Valentina enquanto jantavam na sala de jantar principal. "Tudo correu bem em Cancún?" "Só revisão de rotina", respondeu Ricardo, evitando o contato visual direto. "Números, relatórios, o de sempre." "Você não jantou naquele restaurante que tanto gosta? Como se chama? A Sereia." A menção específica do restaurante o surpreendeu. Ricardo não se lembrava de ter mencionado aquele lugar a Valentina, muito menos de ter dado o nome exato. "Como você sabe sobre a Sereia?" perguntou, tentando manter um tom casual. Valentina riu com aquele sorriso perfeito que agora lhe parecia menos encantador. "Querido, eu pesquisei todos os seus hábitos. Quero te conhecer completamente." A palavra "pesquisei" ressoou no ar com implicações inquietantes. Ricardo se lembrou da conversa telefônica que havia ouvido parcialmente nas Maldivas sobre um investigador, mas agora percebia que a vigilância havia sido mais extensiva do que ele havia imaginado. "É natural que uma esposa queira conhecer seu marido", continuou Valentina, cortando delicadamente seu salmão. "Por exemplo, eu sei que você sempre pede ceviche de polvo e corona, que você se senta na mesa ao lado da janela que dá para o mar, que você vai lá toda vez que visita Cancún há 15 anos. Ricardo sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura da sala de jantar. O nível de detalhe sugeria uma investigação muito mais profunda e sistemática do que qualquer esposa normal realizaria. "Eu também sei", acrescentou Valentina com voz suave, mas carregada de significado, "que ontem Helena Ramírez esteve naquele mesmo restaurante ao mesmo tempo que você." O garfo de Ricardo parou a meio caminho de sua boca. "Como você sabe disso?" "Meu amor, quando se tem dinheiro e influência, a informação flui naturalmente para você." Seu sorriso ficou mais frio. "Helena trabalha agora nas Maldivas, não é? Que coincidência encontrá-la lá durante nossa lua de mel." "Valentina, você está me seguindo?" "Eu estou te protegendo", corrigiu ela. "Somos sócios agora, Ricardo. Sua reputação é minha reputação. Seu sucesso é meu sucesso. E suas vulnerabilidades emocionais poderiam afetar nossos planos futuros." Ricardo levantou-se da mesa, sentindo como as paredes da sala de jantar se fechavam ao seu redor. Que planos futuros? Valentina permaneceu sentada, cortando meticulosamente sua comida, como se estivessem discutindo o tempo. "Os projetos governamentais que minha família pode facilitar valem centenas de milhões de dólares, mas exigem estabilidade conjugal, imagem familiar sólida. Helena representa uma complicação desnecessária. Helena está grávida e morando sozinha. Não representa ameaça para ninguém. Helena está grávida do seu filho", corrigiu Valentina com uma precisão que o deixou gelado. "E isso, meu amor, muda absolutamente tudo." Ricardo percebeu que havia subestimado completamente a inteligência e a frieza calculista de sua nova esposa. Valentina não só sabia sobre Helena e o bebê, ela havia estado planejando sua resposta desde antes do casamento. "O que você quer exatamente?" perguntou Ricardo. "Quero que Helena assine documentos renunciando a qualquer direito sobre o bebê e se comprometendo a não entrar em contato com você jamais. Em troca, ela receberá uma soma generosa que lhe permitirá começar uma nova vida longe do Brasil." "Isso é impossível. Helena nunca aceitaria algo assim." Valentina finalmente levantou o olhar, e Ricardo viu em seus olhos uma dureza que não havia percebido antes.
Então teremos que ser mais persuasivos. Na noite após a revelação de Valentina, Ricardo não conseguiu dormir. Refugiou-se em seu escritório, revisando documentos que já conhecia de cor, mas principalmente tentando processar a magnitude da manipulação da qual havia sido vítima. Às 3 da madrugada, seu telefone tocou com uma chamada internacional que mudaria tudo. Senhor Santamaria! A voz tinha sotaque britânico e soava oficial. Estou ligando do Hospital Internacional de Malé. Helena Ramírez nos deu seu número como contato de emergência. O coração de Ricardo parou. O que aconteceu? A senhora Ramírez foi internada esta noite com complicações da gravidez. Trabalho de parto prematuro com 32 semanas. Ela precisa de cirurgia de emergência. Ela está bem? O bebê está bem? A situação é estável por enquanto, mas precisamos de autorização para procedimentos especializados. A senhora Ramírez não tem seguro internacional completo. Ricardo não hesitou nem um segundo. Autorizo todos os procedimentos necessários. Enviem todas as faturas diretamente para mim. Estarei no primeiro voo disponível. Depois de desligar, ele percebeu que Valentina estava parada na porta do escritório, observando-o com uma expressão indecifrável. Era Helena, disse ele sem tentar esconder nada. Ela está no hospital. Complicações na gravidez. Que conveniente, respondeu Valentina friamente. Justo quando ela precisa de dinheiro para tratamentos médicos caros. A crueldade de seu comentário enfureceu Ricardo de uma maneira que ele não havia experimentado em anos. Esse é meu filho, Valentina. Meu filho está em perigo. Nosso acordo matrimonial é muito claro sobre as responsabilidades financeiras para filhos de relacionamentos anteriores, respondeu ela com a precisão de uma advogada. Qualquer apoio financeiro a Helena deve ser aprovado mutuamente. Não há nenhum acordo sobre isso, replicou Ricardo. Valentina sorriu com uma frieza que o gelou. Revise as páginas 32 a 34 do contrato pré-nupcial que você assinou. Está muito detalhado. Ricardo dirigiu-se imediatamente ao seu cofre e retirou os documentos matrimoniais. Ele havia assinado o contrato pré-nupcial após uma revisão superficial, confiando que era um documento padrão para proteger seus ativos em caso de divórcio. Ele nunca havia imaginado que incluía cláusulas sobre filhos de relacionamentos anteriores. De fato, as páginas que Valentina mencionou continham linguagem legal complexa que basicamente exigia seu consentimento para qualquer apoio financeiro significativo a filhos nascidos fora do casamento atual. A redação era tão técnica que ele havia ignorado suas implicações durante a assinatura. Isso é monstruoso, murmurou, lendo as cláusulas. É proteção, corrigiu Valentina. Minha família já viu muitos casos de empresários bem-sucedidos arruinados por ex-esposas manipuladoras e seus filhos. Helena não é manipuladora e aquele bebê é minha responsabilidade. Se você quer viajar para as Maldivas e fazer o papel de pai-herói, pode fazê-lo, disse Valentina com desprezo. Mas nenhum centavo do nosso dinheiro irá para aquela mulher. É meu dinheiro, replicou Ricardo. Era seu dinheiro, corrigiu Valentina. Agora somos sócios legais e, como sócia, tenho direito de veto sobre gastos que comprometam nossa estabilidade financeira. Ricardo percebeu que havia assinado não apenas um casamento, mas um contrato que havia transferido parte do controle de seu império a uma família que havia planejado meticulosamente sua captura. A reunião com os investidores europeus, as conexões governamentais, até mesmo o romance precipitado. Tudo havia sido uma estratégia elaborada. Por quê? Perguntou finalmente. Por que toda essa enganação? Porque sua empresa vale 400 milhões de dólares, mas sua ingenuidade a tornava vulnerável, respondeu Valentina sem emoção. Você precisava de proteção profissional. Minha família está lhe proporcionando. E se eu me divorciasse de você agora mesmo? Valentina riu genuinamente pela primeira vez desde que Ricardo a conhecia.
Revise as páginas 45 a 50 do contrato pré-nupcial. As penalidades por divórcio no primeiro ano incluem a transferência de 60% de seus ativos empresariais. Ricardo sentiu como se estivesse se afogando. Em menos de 6 meses, ele havia perdido o controle tanto de sua vida pessoal quanto de seu império empresarial. E tudo havia ocorrido com sua assinatura voluntária em documentos que ele não havia lido cuidadosamente. Mas, enquanto Valentina explicava friamente os termos de seu cativeiro legal, Ricardo tomou a decisão mais importante de sua vida. Helena e seu filho eram mais importantes que qualquer contrato. Pela primeira vez em anos, algo era mais importante do que proteger seu império. O voo para as Maldivas foi o mais longo da vida de Ricardo. Durante as 14 horas de viagem, ele revisou mentalmente cada decisão que o havia levado àquele momento. Valentina havia ficado no Brasil, aparentemente resignada à sua partida, mas com um aviso claro. Se você gastar o dinheiro da empresa com Helena, haverá consequências legais imediatas. No hospital de Malé, ele encontrou Helena em um quarto particular, pálida, mas consciente, seu ventre conectado a monitores que registravam cada batida do coração de seu filho. A visão o atingiu como um soco. A mulher que ele havia amado mais que a própria vida, lutando para trazer ao mundo seu filho completamente sozinha. Você não precisava vir, murmurou Helena quando o viu entrar. Sim, eu tinha que vir, respondeu Ricardo, segurando sua mão com cuidado. Como estão? Os médicos dizem que o bebê está estável, mas precisa de monitoramento constante. Se não melhorar nas próximas 48 horas, será preciso fazer uma cesariana de emergência. Doutor Fernando, o obstetra principal, explicou a situação com precisão médica. As complicações exigiam tratamentos especializados que custavam milhares de reais por dia. Sem seguro internacional, Helena havia ficado limitada aos cuidados básicos até a chegada de Ricardo. Façam o que for necessário, autorizou Ricardo sem hesitar. Quero o melhor atendimento disponível. Naquela noite, enquanto Helena dormia sob sedação leve, Ricardo permaneceu ao lado da cama, observando os monitores. Cada batida do coração de seu filho era um lembrete do que realmente importava. Em algum momento, durante as horas silenciosas, seu telefone vibrou com mensagens urgentes de Luiz. A reunião com os europeus é amanhã às 14 horas em Brasília. Se você não estiver lá, perdemos a oportunidade definitivamente. Os bancos estão pressionando por garantias imediatas. Ricardo olhou a mensagem. Depois, observou Helena dormindo. Sua mão protetora sobre o ventre onde crescia seu filho. Pela primeira vez em sua carreira empresarial, uma decisão se apresentava com absoluta clareza moral. Ele escreveu sua resposta. Cancela a reunião. Estou onde preciso estar. Luiz ligou imediatamente. Ricardo, você está louco? Essa é a nossa única chance de salvar a Praia do Forte. Sem esses investidores, vamos perder tudo. Luiz, há coisas mais importantes que negócios. Desde quando? Ricardo, essa é a sua vida. É tudo pelo que você trabalhou. Não, respondeu Ricardo, observando Helena se mexer inquieta em seus sonhos. Minha vida está aqui, neste quarto. Negócios podem ser reconstruídos. Os momentos com as pessoas que você ama, não. No dia seguinte, enquanto os médicos preparavam a cesariana de emergência, Ricardo recebeu uma ligação de Valentina. Sua voz era gélida, controlada, perigosa. Ricardo, os advogados estão preparando os papéis da separação. Ao violar os termos do contrato pré-nupcial, você ativou as cláusulas penais. Que procedam, respondeu Ricardo surpreendentemente calmo. Você vai perder 60% de tudo o que construiu. Valentina, estou prestes a conhecer meu filho. Neste momento, sua ameaça é completamente irrelevante. Você está cometendo o maior erro da sua vida.
Não, corrigiu Ricardo, observando as enfermeiras prepararem Helena para a cirurgia. O maior erro da minha vida foi me casar com você, em vez de lutar para reconquistar a mulher que eu realmente amo. Desligou o telefone e o desligou completamente. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Santamaria estava completamente presente em um momento que não tinha nada a ver com negócios, contratos ou lucros. Só tinha a ver com amor, família e a decisão de ser o homem que Helena sempre esperara que ele fosse. Quando as portas do centro cirúrgico se fecharam, Ricardo sentou-se na sala de espera, sabendo que do outro lado do mundo, seu império empresarial provavelmente estava se desmoronando. E pela primeira vez em sua vida, genuinamente não se importava. O choro de um bebê rompeu as portas do centro cirúrgico como a música mais linda que Ricardo já tinha ouvido. Depois de 3 horas de espera que pareceram uma eternidade, Dr. Fernando emergiu com um sorriso que iluminou toda a sala de espera. Parabéns, Sr. Santamaria. Você tem um filho lindo e saudável. A mãe está bem, embora precise de repouso por vários dias. Ricardo sentiu como se o mundo tivesse começado a girar novamente depois de ter parado. Ele seguiu o médico até a unidade de terapia intensiva neonatal, onde seu filho estava em uma incubadora, pequeno, mas vibrante de vida. Tinha o cabelo escuro de Helena e quando abriu brevemente os olhos, Ricardo pôde ver que havia herdado os olhos de ambos os pais. Grandes, expressivos, cheios de uma sabedoria antiga que só os recém-nascidos possuem. Posso tocá-lo? Perguntou Ricardo, sua voz embargada pela emoção. Claro, respondeu a enfermeira, guiando-o para que colocasse sua mão através das aberturas da incubadora. Quando os minúsculos dedos de seu filho se fecharam em torno do dedo indicador de Ricardo, algo fundamental mudou em seu interior. Todas as reuniões de negócios, todas as estratégias empresariais, todos os planos de expansão desvaneceram-se até se tornarem um ruído de fundo insignificante. Esse pequeno ser humano, que pesava apenas 2 quilos, havia se tornado instantaneamente o mais importante de seu universo. Helena acordou várias horas depois, fraca, mas radiante. Ricardo estava sentado ao lado de sua cama, segurando uma fotografia do bebê que as enfermeiras tinham tirado. Como ele está? Foram suas primeiras palavras. Perfeito, respondeu Ricardo, mostrando a fotografia. Ele é absolutamente perfeito. Se parece com você. Helena sorriu com uma ternura que lhe lembrou por que ele se apaixonara por ela originalmente. Você já pensou em um nome? Eu queria te perguntar se poderíamos chamá-lo de Bento, disse Ricardo. Como seu avô. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Bento havia sido o homem que a criara depois que seu pai morrera quando ela era criança. Que Ricardo lembrasse e honrasse essa memória era um sinal de que ele havia estado prestando atenção a detalhes que pareciam irrelevantes durante seu casamento. Bento Santamaria Ramírez, murmurou Helena. Eu amo. Durante os 3 dias seguintes, enquanto Helena se recuperava e Bento ficava mais forte, Ricardo experimentou uma paz que não sentia há anos. Dormiu em uma cadeira do hospital, comeu comida hospitalar sem reclamações e passou horas simplesmente observando seu filho respirar. Seu telefone permaneceu desligado, ignorando completamente o mundo exterior. No 4º dia, Helena estava forte o suficiente para segurar Bento pela primeira vez. Ricardo observou como ela o embalava, cantando suavemente uma cantiga de ninar em português, e percebeu que estava presenciando o momento mais bonito de sua vida. Helena, disse suavemente, eu quero que você saiba que vou me divorciar da Valentina. Ela olhou para cima, surpresa. Ricardo, você não precisa... Sim, eu preciso. Não por você, não por Bento, mas por mim. Eu me casei com ela pelas razões erradas,
E agora eu entendo que viver uma mentira é pior do que enfrentar qualquer consequência financeira. O que vai acontecer com seus negócios? Provavelmente vou perder muito, talvez tudo. Ricardo deu de ombros. Mas eu posso reconstruir empresas. Não posso recuperar o tempo perdido com meu filho. Helena lhe entregou o Bento e quando Ricardo pegou seu filho nos braços pela primeira vez, sentiu uma responsabilidade e um amor que eram completamente diferentes de tudo o que havia experimentado. Não era o amor possessivo e controlador que havia caracterizado seus relacionamentos passados. Era um amor protetor, desinteressado, que o fazia querer ser um homem melhor. Helena, disse enquanto embalava Bento suavemente, eu não estou pedindo que você me perdoe imediatamente. Eu não estou pedindo que você volte para mim. Só estou pedindo a oportunidade de demonstrar que eu posso ser o homem que você merece e o pai que Bento precisa. Ricardo, eu sei que tenho que conquistar essa oportunidade. Eu sei que os muros que eu construí foram reais e que eu te machuquei profundamente. Mas eu também sei que o que sentimos um pelo outro nunca desapareceu realmente. Helena permaneceu em silêncio por vários minutos, observando como Ricardo interagia naturalmente com Bento. Havia uma ternura em seus movimentos que ela nunca tinha visto antes, uma vulnerabilidade genuína que contrastava completamente com o homem controlador com quem ela se casara. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Bento e eu precisamos nos estabelecer, encontrar nosso próprio ritmo. Mas eu gostaria que você fizesse parte da vida do nosso filho. Para Ricardo, era mais do que ele ousava esperar. Era um começo, uma oportunidade de construir algo autêntico desde os fundamentos, sem as mentiras e as máscaras que haviam caracterizado tanto seu primeiro casamento quanto seu relacionamento com Valentina. Naquela noite, enquanto Helena e Bento dormiam, Ricardo finalmente ligou seu telefone. Ele tinha 147 mensagens de texto, 63 chamadas perdidas e dúzias de e-mails urgentes. Mas em vez de sentir pânico, ele sentiu uma estranha liberdade. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele tinha clareza absoluta sobre o que realmente importava. 6 meses após o nascimento de Bento, Ricardo estava em um pequeno escritório modesto no centro de São Paulo, muito diferente das torres de cristal onde ele havia construído seu império. Os móveis eram simples, as paredes decoradas com fotos de seu filho em vez de prêmios empresariais, e a vista dava para uma praça pública onde as famílias levavam seus filhos para brincar. O divórcio de Valentina havia sido brutal, mas libertador. Como ela havia prometido, as penalidades contratuais lhe haviam custado 60% de seus ativos, incluindo 3 de seus hotéis mais lucrativos. Sua mãe, Dona Carmen Santamaria, havia revelado documentos cruciais que provavam as intenções fraudulentas da família Mendes, permitindo que Ricardo conservasse mais do que inicialmente temia. Os documentos que eu encontrei na escrivaninha do seu pai foram muito reveladores, explicou sua mãe durante um jantar em família. A família Mendes estava investigando sua empresa por 2 anos antes de você conhecer a Valentina. Tudo foi planejado meticulosamente. Com a evidência de fraude matrimonial, Ricardo conseguiu anular as penalizações mais severas, embora continuasse perdendo uma parte significativa de sua fortuna. Paradoxalmente, essa perda havia sido libertadora. Pela primeira vez em décadas, ele não se sentia sobrecarregado pela responsabilidade de manter um império gigantesco. Helena havia retornado ao Brasil 2 meses após o nascimento de Bento, instalando-se em uma casa modesta em Ipanema, que Ricardo havia comprado para ela e o bebê. Eles não viviam juntos. Helena havia insistido em manter sua independência, mas Ricardo a visitava diariamente, desenvolvendo um relacionamento paternal que o surpreendia com sua profundidade e naturalidade. "Papai",
Havia balbuciado Bento naquela manhã durante o café da manhã, e Ricardo sentira uma alegria mais intensa do que qualquer sucesso empresarial que havia alcançado. Helena havia aceitado um cargo como diretora de desenvolvimento social no novo projeto de Ricardo, uma rede de centros culturais e educacionais que combinava turismo sustentável com programas comunitários. Era uma versão transformada de sua visão empresarial original, inspirada pelos conhecimentos acadêmicos de Helena e sua própria evolução pessoal. O Hotel Santa Maria Paraty será nosso primeiro piloto, explicava Ricardo durante uma reunião com investidores éticos que ele havia encontrado por meio de contatos universitários de Helena. 50% hotel boutique, 50% centro cultural comunitário. Os hóspedes participam de programas educativos sobre cultura indígena e todos os lucros são reinvestidos na comunidade local. A proposta havia atraído um tipo completamente diferente de investidor, pessoas interessadas em impacto social além de retornos financeiros. Os números eram mais modestos do que seus projetos anteriores, mas a satisfação pessoal era infinitamente maior. Uma tarde, enquanto Ricardo brincava com Bento no jardim da casa em Ipanema, Helena sentou-se ao lado deles na toalha de piquenique. "Você se arrepende?", perguntou ela suavemente, "de ter perdido tanto por nós?" Ricardo levantou Bento, que riu alegremente antes de responder. "Helena, durante 20 anos, eu construí um império baseado na ideia de que mais dinheiro equivalia a mais felicidade. Agora, eu tenho uma fração do que tinha antes e sou genuinamente feliz pela primeira vez na minha vida adulta. O que mudou realmente? Eu entendi a diferença entre ter controle e ter propósito. Antes eu controlava hotéis, funcionários, investimentos, mas não tinha controle real sobre a minha própria felicidade. Agora eu tenho menos controle sobre fatores externos, mas tenho controle total sobre o tipo de homem que eu quero ser." Helena sorriu, aquele sorriso genuíno que havia apaixonado Ricardo originalmente. "E que tipo de homem você quer ser?" "O tipo de homem que merece a confiança deste menino", disse Ricardo, beijando a testa de Bento. "O tipo de homem que merece uma segunda chance com você." "Ricardo, eu não estou te pressionando", interrompeu suavemente. "Só estou declarando minhas intenções. Eu quero reconstruir o que tivemos, mas da maneira certa desta vez. Sem muros, sem máscaras, sem priorizar nada acima de nós." Naquela noite, depois de colocar Bento para dormir, Helena e Ricardo sentaram-se na varanda da casa, compartilhando uma taça de vinho enquanto observavam as estrelas sobre São Paulo. "Eu tenho estado pensando na sua proposta", disse Helena finalmente. "Minha proposta empresarial ou minha proposta pessoal? Ambas estão conectadas, não é? O homem que está criando esses centros culturais é o mesmo homem que quer uma segunda chance comigo. São a mesma pessoa", confirmou Ricardo. "Alguém que finalmente entendeu que o sucesso real é medido pelas relações autênticas que você constrói, não pelos ativos que você acumula." Helena pegou sua mão, entrelaçando seus dedos como haviam feito milhares de vezes durante seu primeiro casamento, mas desta vez se sentiu completamente diferente. Não havia desespero, nem possessividade, apenas uma conexão genuína entre duas pessoas que haviam crescido o suficiente para tentar novamente. "Eu quero tentar de novo", sussurrou Helena. Mas devagar, construindo algo completamente novo do zero. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no pátio da casa em Ipanema, Ricardo e Helena renovaram seus votos matrimoniais. Bento, agora andando cambaleante, levou as alianças em uma pequena almofada enquanto os avós e alguns amigos próximos observavam. Não houve luxos excessivos nem planejamento obsessivo. Apenas 2 pessoas que haviam aprendido a se amar autenticamente, prometendo construir uma vida baseada em valores reais em vez de aparências perfeitas.
O resort nas Maldivas, onde tudo havia começado, havia se transformado em um centro de recuperação para mulheres em situações vulneráveis, administrado por uma fundação que Helena dirigia remotamente. Era o símbolo perfeito de como as segundas chances podiam criar algo mais bonito do que os planos originais. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.